Pronto, aqui já dei play. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao 10º Congresso de Doenças Infectocontagiosas. Esse ano escolhemos esse tema que é de grande preocupação para o país e a primeira indústria, que é muito renovada, vai começar a apresentação, que é a Kerk. Pode entrar, Kerk? Bom dia a todos, eu sou a Caroline e esses são meus colegas de trabalho, Heitor e Tatiara, e hoje nós vamos apresentar um pouco sobre o nosso trabalho sobre doenças infecto-contagiosas. O objetivo do nosso trabalho foi pesquisar sobre a leishmaniose cutânea e a problematização foi o surto que ocorreu no nosso país no ano de 2017. Baseado no surto, diversas notícias foram publicadas com os seguintes títulos: Leishmaniose, a doença do abandono; Morte por leishmaniose visceral acende o alerta, um problema de expansão; e leishmaniose, o cão não é o vilão. Com isso, nós escolhemos uma cidade-alvo que foi Camilópolis. E Camilópolis é uma pequena cidade de Minas Gerais que conta com 15 mil habitantes. E ela foi uma das cidades que teve o maior número de casos, que foi 1.500, de acordo com o DataSUS. E de acordo com o Centro de Controle de Epidemias e de Surtos, esse surto teve um grande índice devido ao aumento de flebotomíneas fêmeas, devido ao aumento da umidade e do período chuvoso. Com isso também a urbanização aumentou, diminuindo o saneamento básico. E com essa introdução, a gente vai falar um pouquinho da espécie da leishmania. E a leishmaniose, a gente vai abordar mais a cutânea, que causa uma ulceração aqui na pele, no local da picada. E os parasitas, eles são concentrados nessa ferida onde ocorreu o hematofagismo. O ciclo da leishmania ele é heteroxênico, então você tem dois hospedeiros, que é o homem e o flebotomínio fêmea, no caso. Quando a flebotomina ele inocula os promastigotas metacíclicos, eles encontram o macrófago ou o fagócito e eles se diferenciam para mastigotas e ficam dentro do fagolizossomo. Eles são adaptados nesse novo meio, que é um ambiente hostil para eles. E por meio do metabolismo de poliaminas, eles conseguem regular essa entrada, esse ambiente hostil, eles conseguem sobreviver nesse ambiente hostil. Por meio da tripanotiona, que é uma substância que consegue ser oxidada ou reduzida por meio do estímulo das espécies reativas. O mastigota ele fica no fagolizossomo e o macrófago ele libera espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, e por meio desse mecanismo, por meio da redução e da oxidação e da redução da tripanotiona, eles conseguem regular a quantidade de espécies reativas, conseguindo sobreviver neste meio muito que pode danificar as células, muito hostil para eles. E por meio disso, eles conseguem sobreviver também a resposta TH1, que aumenta as espécies reativas por meio de citocinas, que o macrófago vai produzir. Que as citocinas vão estimular o macrófago a produzir mais espécies reativas. E para você poder controlar o surto ou impedir que ele aconteça da leishmaniose, é preciso que tenha saneamento ambiental, então limpeza de quintais, de terrenos baldios, de praças públicas, onde possa ter proliferação do vetor. A participação da população também é muito importante, principalmente com o combate ao vetor, por meio de mosquiteiros, de repelentes, e também por meio da vigilância, que é por meio de centro de zoonoses, que pode controlar os cães, porque eles são reservatórios, então se eles estiverem infectados ou não, os
gente de zoonoses consegue controlar para poder evitar que o cães sejam infectados e que os outros cães sejam tratados. Bom, o princípio ativo do nosso fármaco é a quercetina. Ela é um flavonoide na forma de aglicona. Diversos estudos comprovam a eficácia contra a leishmania, a ação leishmanicida. Aqui a gente tem a nossa molécula. O grupo farmacofórico é representado pelo catecol e o fenol. E o docking ocorre no sítio catalítico através de pontes de hidrogênio entre as hidroxilas aqui representada e a cadeia lateral dos aminoácidos da enzima arginase. O mecanismo de ação da quercetina, ela inibe a arginase. Inibindo essa via metabólica que o Heitor explicou anteriormente, o parasita ele perde a capacidade de controlar o potencial redox dele. Sendo assim, ao inibir a arginase, não haverá a formação da triponationa. Sem a formação da triponationa, haverá o acúmulo de espécie reativa de oxigênio e nitrogênio e assim a mastigota morrerá. O nome do nosso fármaco é o argine. Ele foi desenvolvido através de nanopartículas de glicerossoma. É um tensoativo derivado da soja. A gente teve que utilizar as nanopartículas por conta da problema farmacotécnica da quercetina não solubilizar na maioria dos veículos utilizados. Então a gente teve que utilizar essa nanopartícula. E a nossa base de pomada foi uma pomada hidrofílica. Comparado aos medicamentos utilizados no mercado atualmente, como a anfotericina B e o glucantine, a gente tem grandes vantagens, como por exemplo os efeitos adversos. O flavonoide ele é muito comum na nossa alimentação, então logo ele não possui muitos efeitos adversos no nosso corpo. Já os outros medicamentos, como a anfotericina B, apresentam mialgia, náusea, vômito, cefaleia e outros efeitos. Outra vantagem também é a forma farmacêutica do nosso produto. Utilizamos a base de pomada, comparado aos outros medicamentos, é na forma de injetável. Logo, também o efeito do nosso medicamento é local e dos outros medicamentos sistêmicos, que leva também aos efeitos adversos. O efeito local do nosso fármaco é o grande potencial de ação, porque a quercetina fica no local onde os amastigotas estão localizados. O nosso fármaco ele foi utilizado como primeira escolha no tratamento de leishmaniose cutânea em Camilópolis e devido ao seu grande sucesso, nós estamos aqui mostrando para vocês. Isso foi garantido ao empenho dos pesquisadores, o embasamento científico e a produção racional. Com isso, nós queremos que o nosso fármaco seja implementado em outras regiões para diminuir a endemia do nosso país. E também nós queremos que ele seja implementado na lista de medicamentos essenciais. Obrigada pela presença de todos em mais um congresso. Nós agradecemos a ideia de uma grande indústria e precisamos, por questão de saúde pública, que todas as indústrias e o investimento para o país seja maior. E é isso. Obrigada pela presença de todos. Qual foi o tempo? 8h54. Esse negócio do tempo tá quase Vão ter aproveitado um pouquinho melhor o tempo de vocês, né? Cada 15 minutos vocês treinaram em casa? Dava 13 minutos. Tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que vocês esqueceram? Alguma coisa que por conta do nervoso não falou? A gente ia não falar sei. da resposta em H2 também, né? Que é a Bia. Eu falei sobre a H1, mas na hora do nervoso eu falei, não, vou acabar me atrapalhando mais que eu já estou atrapalhada. Mas é que a leishmania ela também consegue estimular a resposta em H2 e com isso ela aumenta a expressão de arginase do macrófago. Então você aumenta o teor de substrato para a arginase
e aí ele consegue captar e consegue fazer aquele mecanismo da triconotiona. Foi só isso que acho que foi isso que faltou. E esse balanço de resposta TH1 e TH2 tem a ver com resolução ou não da infecção? Sim. Como? Para mim vai ter uma do TH2 para poder resolver. Você precisa, mas é para ele sobreviver, na verdade. Ele precisa da resposta, ele dá a resposta TH2 para poder sobreviver mais, porque a TH2 ela ativa o macrófago de outra maneira e ele começa a expressar a ginase em vez da oxidonitricosintase. E aí, como a oxidonitricosintase, ela vai pegar também a arginina, mas ela pega mais, vamos dizer assim, a base de micromolar, enquanto a ginase é de micromolar. A outra é de micromolar e a outra é de milimolar. A ginase é milimolar. Então, a tendência é que você produza espécies reativas antes, por meio da oxidonitricosintase, e pela arginase você depois. Então, por isso você precisa inibir isso. Não sei se deu para entender. Eu fiquei bem confusa. Eu também. Não sei explicar de outra maneira. Não sei, o grupo pode ajudar. É que a TH2 ela vai aumentar a expressão de arginase no macrófago. E aí o que acontece com a infecção? A tendência é que aumente, porque ele vai sobreviver mais tempo. Porque você vai ter um substrato para ele, para a arginase da leishmania. E se você tem TH1, você vai ter a oxidonitricosintase, que ela vai pegar o substrato mais para ela. Ela vai pegar primeiro e não vai ter para leishmania. Então você vai entender Existe uma competição. Isso. E vou aproveitar o gancho, tá? Dá 3 minutos para cada um, senão a gente demora muito. Não, vai ser rápido. Tem pessoas resistentes e suscetíveis a desenvolver as lesões ou não? Provavelmente sim, mas por causa da resposta, TH1, é isso? Essa é a minha próxima pergunta. Se tiver resistência, qual é o padrão de resposta predominante na pessoa que é resistente? Se a pessoa é resistente vai ter mais TH1, mas e se ela não for resistente, vai ter TH2. Mas vocês não chegaram uma vez se tem isso? Resistência não. Porque Para algumas doenças tem pessoas que são resistentes. Porque ele consegue eliminar se não for muito Eu grande. não lembro de ter visto nada ligado à resistência em si, mas tem pessoas que as lesões resolvem muito mais rápido. Elas não chegam a evoluir, fica uma lesão muito grande, ela volta. Isso, porque ela vai ter uma TH1. Mesmo assim vai ter a lesão. Aí você falou lá, da citocina produzida na resposta TH1 que estimula o macrófago a produzir. Qual que é essa? Citocina do TH1. Do TH1 é para diferenciar a L12 e a interferon gama. E do TH2 é a L4 e a L13 para poder estimular. Pronto, obrigada. Em questão aí da leishmaniose, na hora que vocês estavam lá no comecinho falando um pouco das condições na cidade que levaram ao teu surto, vocês falaram de saneamento básico. Não entendi muito bem essa relação, o saneamento básico com o surto da leishmaniose. É que a gente, que na verdade o flebotomínio, ele tem a maior afinidade por umidade e matéria orgânica. Aí, então a gente associou a saneamento básico como acúmulo de matéria orgânica para ele se proliferar. Mas será que tem uma relação assim, esse local que com saneamento básico você não vai ter surto de leishmaniose? vai ter. Só que a gente usa mais como também uma medida de prevenção mesmo. Que como Camilópolis era uma cidade bem rural antes, começou a haver um aumento da urbanização. A gente associou que não teria muito desenvolvimento no saneamento básico. Então aqui, quando a gente faz umas parasitoses transmitidas pelos vetores, o saneamento ele tem um impacto pequeno. Tá? Porque você tem aí o coxo d'água que o bichinho da fazenda vai usar ali, pode servir como criadora de mosquito. Então nas horas é mais interessante falar dos criadouros para o mosquito, para o desenvolvimento do mosquito, que é o saneamento em si. Tá? Porque às vezes o saneamento não necessariamente está ligado à proliferação aí direta. Então isso gera um pouquinho de confusão. Tá? Pessoal, volta naquele esqueminha lá do mecanismo de ação, da sinalização, por favor.
De uma forma resumida e mais rápida. Ela disse que é aquele esqueminha mesmo. Eu não entendi, na verdade, assim, como que a droga agiria, qual que é o benefício dela. Na verdade, a quercetina vai inibir a arginase. Vai ser no começo logo da cascata metabólica. Vai ali e logo não vai ter nenhum processo. Certo, sem a quercetina, né? Sem a quercetina. Não, com a quercetina. Tá, e sem a quercetina, como que é a lesão causada? Como que é a sinalização? Você vai ter aí, por exemplo, com a espécie reativa que é produzida pelo macrófago, ela vai ser oxidada. Aí primeiro que quando chama redutase, você reduz ela e aí você consegue controlar, você impede que ele tenha lesão celular por meio das espécies reativas. Você tem que explicar um pouquinho aonde essa leishmania tá, como ela tá, o que ela tá fazendo. Ela tá no fagolisostoma. Ali vai ter muitas espécies reativas por meio do macrófago que está sendo estimulado para poder produzir as espécies reativas. Certo. Leishmania então produz essa arginina que, na verdade, protege ela das espécies reativas de oxigênio. E a proposta de vocês é usar o flavonoide. Isso. Para poder inibir. Tá, entendi. E eu vi que vocês colocaram que ela é mais vantajosa que o tratamento convencional, que é feito com, vocês colocaram? Anfotericina B e com cantine. Certo. Essa anfotericina B é sistêmica? Sim, sistêmica. E teria algum prejuízo dessa anfotericina B sistêmica? Qual que é a vantagem da arginina comparado com? Ela é menos tóxica. Na verdade, Ela não tem, ela não tem toxicidade, ela age localmente. no quesito sistêmico. Certo. E a anfotericina? A anfotericina tem, Tem, são sistêmicos. Então, injetável. Tem que ficar em perfusão 5, 6 horas em perfusão. Que outra desvantagem tem essa anfotericina? É cara, R$2.000 uma ampola. Bem cara. Eu pergunto pra vocês, pessoal, porque vocês foram bastante sutis ali nas reações adversas da anfotericina. É que tem... Ela causa muito mais prejuízo do que isso, tá joia? Por exemplo, ela causa uma baita lesão renal no indivíduo, extremamente nefrotóxica. Tá bom então, parabéns, pessoal. Pessoal, e assim, eu acho que eu vou opinar mais porque parasita fica mais com a Margaret, mas Mas a Dani se controla. e eu preciso falar, eu sou zero à esquerda mesmo, né? Assim, em relação à apresentação de vocês, eu senti pena por vocês não terem batido o tempo, porque eu gostei do modelo que vocês criaram e de os crachás, essa ideia, essa coisa de falar que realmente eu estou no congresso, então foi muito legal. E o modo como vocês iniciaram, né, a apresentação com os jornais, as notícias e terem colocado a Camilópolis junto. Gostei bastante. Eu só aconselho vocês uma coisa, muito cuidado com esse preze. Porque ao mesmo tempo que isso fica muito legal, esse negócio de vai, vem, às vezes confunde bastante. Então tomem sempre um pouco de cuidado quando vão usar o preze. E não tem medo de falar não. Na hora de você tá com vergonha, tá com medo, olha ali pro fundo, ó. Porque eu achei engraçado que o Heitor, na hora que ele estava explicando, ele só focou aqui na margem, porque ele estava só de olho nas reações da margem. Se a margem fizesse alguma coisa assim, ele já ia falar, isso, eu tô no lugar errado, tô falando errado. Então, assim, ele tava super sério, eu falei, aí se ela fizesse qualquer coisa, se ela fizesse qualquer coisa, ele já ia guiar a apresentação dele pro outro lado. de pânico. Então, assim, nesses momentos, foca lá no fundo ou combina com um amigo, assim, pra ficar, eu fico olhando pra tua cara, aí você não faz cara de nada, é só pra eu poder ficar mais calmo, de incentivo, aquela cara de, sabe, tô concordando com absolutamente tudo. Agora, uma dúvida em relação ao produto de vocês, isso não impediria o paciente de ter que fazer o tratamento sistêmico? Sim, só leishmania cutânea. Sim. Tá, só focado na cutânea. Se ele tivesse a visceral ou qualquer outra coisa, ele teria que fazer isso e mais... Mas se fosse A visceral não. Aí não tem a lesão, né? Porque não tem a lesão. Se você só volta, só na cutânea. Na cutânea a gente... Geralmente não, porque a lesão é muito... Tá, e se vocês fossem apresentar isso para uma empresa, assim, como vocês convenceriam ele não só pelos efeitos, porque assim, tô vendo que são situações bem diferentes, né? Uma coisa é um medicamento tópico, outra coisa é algo sistêmico, que vai pegar o corpo todo do cara. O que vocês
usariam assim de máximo do produto de vocês para falar, cara, esse meu é muito, muito, muito? O preço. Já ia tocar num ponto bem importante. Vocês chegaram a ter uma média assim de quanto saíam? Legal, por que essa informação tá valendo? Legal saber isso. O seu produto saía. O fornecedor da China. Mas vocês chegaram a fazer um cálculo mesmo, trazer uma ideia de quanto. A gente fala R$12, mas assim, só os produtos. A gente vai colocar R$20 para ter lucro. Aham. E com a embalagem tudo? Tudo. A gente viu com Word, Pô, né? legal. Então você precisa ter colocado isso mesmo, né? Pra convencer. Pessoal, eles vão perguntar, por isso a gente já fala. Se a gente tivesse perguntado, aí vocês iam ter que chegar esses cálculos todos. É interessante vocês verem isso, porque, por exemplo, se vocês fossem apresentar mesmo para uma empresa, uma das primeiras coisas que eles iam querer saber era isso, o preço, o quanto que fosse para o Ministério da Saúde. A primeira coisa que eu ia te perguntar é quanto? A quanto que venderia? Rouba todo mundo. Até porque para entrar numa lista de remédios essenciais não dá pra ser. Não pode ser caro. Isso, cara, é verdade. E em quantas vezes por dia a pessoa te teria que passar na lesão? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Durante 10 dias. Você chegava a ver tudo isso? Tá na pura. Ela entregou agora a bula, aí não deu tempo de ler, né? Tá na bula. Legal. Só fazer vocês poderiam ter apresentado um pouco assim, da então, bula pra gente. interessante. Porque Ia assim, dá mais tempo, né? dá mais tempo pra vocês, e como a gente é meio leigo nessa parte de moléculas e não sei o quê, e até sinto pelo Fredson e o André não estarem aqui, porque eu acho que a Tiara explicou muito bem, falou muito bem. Na verdade, eu vi você bem desinibida aqui na frente, é verdade. Maravilha. Aparentou estar. Deixa eu só falar uma coisinha com relação ao formato, tá? Quando vocês forem fazer uma apresentação, tenta deixar as letras maiores, por exemplo, aí tá pequenininho. Assim. Se você tiver mais no fundo, Não enxerga compromete você enxergar. Você tá vendo, Lucas? Tá conseguindo ler? Aí, tá vendo? E lá no final, lá nas referências também, vocês colocaram, tem uma referência com cada tamanho de letra. Não sei se vocês perceberam isso. Vai lá no slide das referências. Tá vendo? Tem referência, ó, por exemplo, o Loyola tá maior do que o resto, o DAS tá maior ainda que o Loyola. Então tenta padronizar, colocar a mesma letra, o mesmo tamanho de fonte, tá bom? Isso é porque a apresentação tem que ser impecável, você vai mostrar para todo mundo, não pode ter erro de português, as letras têm que estar do mesmo tamanho, tá? Tem que estar no tamanho que todo mundo consiga enxergar, independente de onde ela está sentada, tá? Só tomar cuidado com esses detalhes. Isso pode parecer frescura, gente, mas se vocês fossem apresentar para uma empresa, cara, vocês têm que chegar lá para arrebentar, não é pra... não pode ter essas besteiras, sabe? Cara, achou feio o meu negócio da letra, sabe? É verdade. Mas tá bom, gostei da apresentação. Parabéns, gente, parabéns.